uma palavra ao meu coração e eu quero fazer uma leitura que está em Gênesis, capítulo de número 2. A priori nós leremos dos versículos 6 a 9, depois versículos 16 e 17 do mesmo capítulo, e conclusão nós leremos capítulo 3 de Gênesis, os primeiros 6 versículos. A leitura será um pouco extensa, a fala nem tanto, mas vamos tratar um pouco sobre esta questão das escolhas. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Numa tradução original diz: morrendo, morrerás. Capítulo 3, primeiros 6 versículos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: que é isso? Não morre, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, só haverá uma experiência nova, um entendimento novo, uma expansão nova, os olhos de vocês se abrem, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu para o seu maridão, e ele também comeu. A expressão viver aqui, ela é retratada como uma garantia de você viver a plenitude em todos os aspectos. O primeiro casal da civilização humana, eles têm a oportunidade de viver uma vida sem fragmentações. É perceptível que esse casal, ao estar ali naquele jardim, estavam plenos, completos. Não havia nenhuma deteriorização na alma e nenhuma fragmentação. Mas você vai percebendo que com o tempo, aquele viver pleno vai perdendo a graça. Aquele viver pleno vai ficando desinteressante, porque eles começam a ouvir quem eles não deveriam, e eles começam a duvidar de quem não deveria. E diante dos questionamentos da serpente, e até os acréscimos da fala de Deus, para aquele casal da civilização humana, o primeiro casal, eles começam a viver algo chamado ambivalência. O que é ambivalência? Ambivalência é um estado, é uma condição daquilo que se apresenta dentro de você como dois componentes, como duas potencialidades, como duas forças opostas que carregam a mesma intensidade.
Eu chamaria isso de guerra civil na alma. A guerra civil é uma guerra cujos inimigos não são externos. É uma guerra que acontece dentro do território, com os componentes dentro desse próprio território. E é perceptível que, principalmente na alma da Eva, essa ambivalência, essa guerra, ela começa a estar estabelecida. Primeiro estava ali a proposta da vida. O Senhor colocou aquele casal ali para serem plenos em todos os aspectos, e tendo ainda o privilégio de ter Deus como amigo para bater papo toda a viração da tarde. Conversavam, tinham um diálogo aberto. Mas de repente, com a conversa que Eva tem com a serpente, começa também a ter uma atração pela morte. Ela começa a ter uma imaginação que aquilo que Deus disse que mataria pela fala da serpente, acho que não mataria assim não. Gênesis 2:9, o Senhor fez que ali crescesse todas as árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas para se comer. Alguns pensadores dizem que a palavra Éden, pastor Eliel, significa prazer, deleite, encantamento. As árvores que estavam ali eram magníficas, dava sustentabilidade, toda a estrutura para que aquele casal pudesse se alimentar e viver uma plenitude diante de Deus e consigo mesmos. E a Bíblia diz que ali aquelas árvores, elas tinham todo o suprimento de água que era oferecido e fornecido por um vasto sistema de irrigação. Havia um emaranhado de rios que brotavam em volta do jardim, dando vida. E terça-feira passada o nosso pastor pregou sobre escolhas, dizendo sobre a racionalidade, que nós não declaramos destino aquilo que de forma muito racional nós escolhemos. E foi o fato que Deus fez com esse casal. Deus, para dar um desenvolvimento moral e espiritual, deu ordens específicas, deu um parâmetro para o casal. E eu gosto da simplicidade de Deus, porque não havia nenhuma pegadinha divina no Éden. Deus só disse: dessas árvores e os frutos que elas dão, elas são suficientemente capazes de gerar vida em vocês. E esta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, se vocês comer, morre. Olha, não tem pegadinha nenhuma. Essas pode e essa não pode. E aí vem a palavra chamada livre-arbítrio. Aí você precisa entender o livre-arbítrio como que se não fosse uma abertura para você viver uma vida inconsequente. Já disse alguém, livre-arbítrio, desfrute dele em vida, e depois da morte, tu verás aonde ele te levou. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas indo ao ponto alto da minha fala e conclusão, eu comecei a me questionar: como pode você viver uma vida plena? Como pode você viver uma vida em que Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, não haverá morte em vocês, vocês terão uma vida completa, uma vida cheia, uma vida sem vazios? Mas eu comecei a me perguntar, pastor Carlos, aonde começa a nossa obsessão pela morte? E a primeira questão é essa: a obsessão pela morte vem quando eu não me contento mais com aquilo que é saudável. Eu estou no lugar de encantamento, eu estou no lugar de prazer, eu estou no lugar de deleite, eu estou no lugar em que eu tenho o privilégio de bater papo com o próprio Eterno. Eu estou no lugar onde a minha sede, a minha fome é saciada por algo que não vai me intoxicar. Eu estou tendo um Deus que está tendo cuidado comigo, para eu ter uma vida magnífica.
E eu tenho um Deus que não faz pegadinha divina. Ele só está apontando os caminhos, dizendo: escolhe. Isso aqui é o caminho da bênção, escolhe. Isso aqui é maldição, vai desgraçar a sua vida. É que nós ouvimos terça passada, estou só dando um complemento do que nós ouvimos. E aí eu começo a perguntar: se ele está dizendo que vai morrer, pastor João Carlos, por que experimentar? Se vai perder a comunhão com Deus, para que eu vou me alinhar a isso? Se vai intoxicar a minha alma, por que eu vou ingerir? Romanos capítulo 8, versículo 6: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz: em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse: se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado, e se você não matar o pecado matará você. Aonde começa a obsessão pela morte? Segundo, é que quando a experiência do viver, vindo da árvore da vida, eu perco o encanto por essa experiência de viver uma vida plena, e eu começo a ter uma angústia profunda para querer ter a experiência da morte. As escolhas, elas estão diante de nós. Você tem que ter racionalidade para saber o que fará bem para você. Ora, se Deus está dizendo: se comer desse fruto, morre, não se questiona. As consequências, os efeitos colaterais dessa desobediência, Deus diz: vai morrer. Deus não diz talvez morre. Deus não diz há uma possibilidade de comer e não morrer. Ele diz: não, se você comer, categoricamente você morre. Morrendo morrerás. Não morre só fisicamente, você comprometerá o seu futuro e a sua eternidade. E quando começa a obsessão pela morte, pastor Ivan, é quando isso dentro de mim vai ganhando uma curiosidade, uma certa sensação, uma potencialidade. Você começa a dizer: eu já sei o que é saudável, eu já sei que é viver uma vida plena, mas o que seria eu pular desse precipício lá embaixo? Será que eu me quebraria todo mesmo? Será que eu fraturaria os meus ossos se eu pulasse daqui? Qual é a experiência do morrer? Viver eu já sei o que é estar numa manhã sentindo a graça de Deus, eu já sei o que é louvar a Deus e sentir a comunhão com Deus, eu já sei o que é orar e ver essa conexão extraordinária, eu já sei o que é receber dons do Espírito, eu já sei o que é congregar, eu já sei o que é comunhão, mas eu não sei ainda o que é morrer. E qual seria a experiência de eu morrer? E aí você vai deixando de lado a sua saúde espiritual, mental, e aí vai tendo uma curiosidade de você ir para a beira do precipício e imaginar que você pulará e não vai dar nada. A única forma de você se livrar do precipício, você só tem uma maneira para não morrer, é você retroceder. É você fazer que nem Jesus, ao invés de pular no pináculo. E olha que Jesus ainda tinha o respaldo do pastor Gessé, do colchão angelical lá embaixo para fofar a queda. Mesmo assim, Jesus disse: eu respeitarei a lei da gravidade. Eu pular daqui lá embaixo vai dar ruim. Então, ao invés de eu pular, eu desço as escadas, eu vou obedecer. Porque Deus não tem nada a ver com as suas loucuras. Não espere respaldo divino para aquilo que racionalmente você está fazendo, sabendo que isso vai te matar.
Permita, pastor Carlos, usar a sua frase: não chame de destino. Aconteceu porque é um karma. Não é karma. Você sabia que ia morrer. Deus disse: comeu, morre. E como é que começa a obsessão pela morte? É que aquilo que aparentemente é novo, você diz: isso não vai me matar, porque a serpente me diz, pastor Luiz Teixeira, que vai me dar conhecimento, vai me dar expansão, vai me dar uma adrenalina nova. Aí a serpente dá um distúrbio na fala de Deus, e aí a Eva entra nessa sagacidade de Satanás. Gênesis 3:1, a serpente sagaz lança a pergunta: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Depois vem a serpente na sua sagacidade e diz: ó mulher, certamente você não vai morrer. E na exegese bíblica, a serpente é ardilosa, é indiciosa, é maliciosa, é diabo. Em 1 carta aos Coríntios 11:3, Paulo disse: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e você se aparte da simplicidade que é em Cristo. João 8:44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. O diabo não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E aí eu começo a parafrasear a irmã Malu, o diabo conversando com Eva, dizendo: ô Eva, você acha que algo tão gostoso e proibido vai te matar? Você acha que você aderir a essa fascinação, ela vai te corromper? Você acha que você meter a mão nessa grana fácil e desse modo escuso, que não vai dar nada para você, vai encher a tua conta bancária, o teu bolso, isso não vai te matar. É só um elogio vindo de outra parte, isso não vai alterar nada em você. Ô Eva, um negócio tão gostoso, não é agradável? Você está vendo que é agradável? Claro que é agradável. Lembro eu quando ia para o mercado, pastora Mariana, e minha mãe dizia: traga o troco aqui na minha mão, não gasta nada. E a gente gostava do delicioso do Babalu. Os jovens de hoje nem sabem o que é isso. Era um chiclete que tinha alguma coisa, né, Daio, que quando a gente mastigava, explodia algo de dentro. E eu tinha uma raiva, porque toda santa vez, pastor Hernani, eu tinha que entregar esse troco na mão da minha mãe. Eis que um dia eu acho no carreiro um potezinho de iogurte de morango. Eu falei: é Deus, não tem como ser Deus. Eu falei: eu vou pegar isso, eu vou engolir agora, porque se eu chegar em casa minha mãe vai achar que eu gastei o troco, eu vou apanhar e até explicar. Eu peguei e abri aquele lacre, ainda tinha aquela nata, não tem aquela nata que fica ainda naquela... a lapelinha de cima, que coisa deliciosa, Anderson. Aí eu entrei numa crise, falei: uma golada ou uma dedada? Sorte minha, eu falei: não, ao invés de eu dar uma golada, eu vou passar o dedo, tiro essa nata, depois eu tomo. Sorte minha, porque quando eu passei o dedo e tirei aquela nata, eis que alguns bichos me aguardavam embaixo. Depois eu levantei o pote de iogurte e constatei que já fazia 3 meses que ele estava ali. E eu aprendi uma grande lição: não esqueça, tudo o que o diabo te oferecer sempre estará fora da validade. Vai te matar, vai te intoxicar, vai te dar mal-estar. Se você puder dar um glória, eu tenho uma boa notícia: mas tudo que Deus te oferecer vai fazer bem para a sua alma, vai fazer bem para o seu coração,
vai fazer bem para a sua espiritualidade, mas está aqui a serpente tentando afirmar o que Deus não afirmou. Não vai matar, um site pornográfico não vai te matar, uma fascinação diferente não vai te matar, um dinheiro escuso não vai te matar. Eu venho dizer na contramão do diabo: vai te matar. Fica com aquilo que Deus diz que não vai te matar. Terminando a minha fala, quais os efeitos negativos de você abraçar a morte? E Eva, iludida, acha que aquilo ia matar, foi lá e teve acesso ao proibido. Não sei que fruto que era, né? Quando a gente era criança, falava que era maçã. Essa é a maçã do amor. Mas não é a maçã, sei lá. Podia ser um açaí, podia ser qualquer coisa. Eu só sei de uma coisa: começou doce, vai virando amargo. O que era para dar expansão de conhecimento, começa a causar vergonha. O que era para te trazer equilíbrio, vai deixando você surtado no caminho. Você tem todo o direito, liberdade, racionalidade de escolha. Você tem todo o direito de escolher a desobedecer a ordem divina. Mas não esqueça, você pode se alimentar dos seus pecados, mas os seus pecados não te fortalecerão. João 8, 34, 35, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, só fica na casa o filho que é livre. Ezequiel 18, 20, meu pai pregava essa palavra e ele sempre dizia: olha, a alma que pecar, essa morrerá. E para nós comermos a maionese já pronta, quais os efeitos negativos de você abraçar a morte? Primeiro, quando comeram, sentiram vergonha, nudez exposta, e vem lá Deus e pergunta: Adão, onde estás? Me bloqueou, Adão. Me excluiu da sua lista, Adão. Onde você está? Eu não estou vendo a tua foto no Zap celestial, Adão. Onde você está? A gente batia papo todo dia. Aonde você está, Adão? O primeiro efeito negativo de você abraçar a morte, que você vai viver a vida inteira se escondendo. Segundo lugar, quando você abraça a morte, desobedecendo, escolhendo o fruto que vai te matar, aí a relação com Deus, que era para ser prazerosa, a relação com Deus que era para ser uma comunhão tranquila, o fruto da morte quebra essa aliança. Aí você começa a servir a Deus pelo viés do medo. Aí você começa a ter medo de Deus. Terceiro, isso aqui é forte, mas eu vou ter que falar. Você começa a perder o apetite pelas coisas saudáveis. Aí começam os álibis. Aí não gosto, porque é a DCMI. Não, se fosse outra sigla, você também não ia gostar. O problema não é a sigla não, meu irmão. O problema é que você perdeu a comunhão. Aí não gostei, pregador muito lento, é uma lesma. Não, se eu fosse também metralhador, você não ia gostar também. O problema não é ser lento ou ser rápido. O problema é a sua comunhão que você perdeu. Aí não gostei porque eu não gosto de orquestra. Não, se fosse um bando de pandeiro aqui, você também não ia gostar. O problema não é pandeiro ou ser orquestra. O problema é que você está morrendo. O problema é que você está morrendo. O problema é que você não tem mais prazer nas coisas saudáveis, e aí o seu coração, a tua alma está tendo bem-estar por aquilo que é demoníaco. E quando você perde o saudável e perde o sabor, sua alma começa a ter necessidade de se alimentar de lixos. Pastor, tem como eu romper o fluxo da morte? Tem! Primeiro, tire essas coisas tóxicas da sua vida e volte a se alimentar de coisas saudáveis.
Não sei se dá para pôr no data show, se não dá, não tem problema. Filipenses 4:8, Paulo dá uma lista de coisas que você pode trazer para sua mente e você desintoxicar disso que está te matando. Paulo foi muito claro dizendo: olha, aquilo que é saudável, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que carrega virtude, aquilo que é justo, se há algum louvor nisso, é nisso que a sua mente tem que se encher. Se encha de coisas saudáveis. Segundo, creia inteiramente naquilo que Deus falou. 1 mais 1 é 2. Se Deus disse, pode comer, coma. Se lambuza, vai dar vida. Se Ele diz, não coma, que morre, não duvide. Penúltimo, eu pediria a você parar de interagir com a serpente. Pare de bater papo com a serpente. Pare de dar ouvidos para quem você não deveria dar ouvidos. O problema nosso é, uma das coisas que nós aprendemos muito nesse tempo com o nosso pastor, é esse equilíbrio que nós temos que ter. O problema nosso, por sermos pentecostais, é que a gente acredita em abracadabra, a gente acredita no misticismo, a gente acredita que acontecerá alguns milagres em coisas racionais que elas não acontecerão. Não é o caso, mas esse copo sendo um copo de veneno, para você não morrer, é só não beber. Agora, Deus não fará que isso aqui se torne suco de acerola, não beba. O problema é que você se enrola com a sucuri e você diz, ela não vai me esmagar. O problema é que você vê o jacaré com a boca aberta e você tem um poder de hipnotizá-lo. Não vai hipnotizá-lo, vai te engolir. Escolha, decida. Tire da tua rede social as serpentes. Tire dentro da sua casa quem carrega o espírito da serpente. Não interaja com a serpente. Ela é audaciosa, ela é indiciosa, ela é capciosa, ela é maliciosa, ela joga só para sentir você, ela mede a tua febre. E eu lhe convidaria essa manhã você voltar ao jardim da inocência e dizer, Senhor, eu escolho Deus, eu escolho viver naquilo que o Senhor falou, e eu não vou mais duvidar daquilo que o Senhor falou. Escolha o que será bem para a sua vida. Não há nenhuma pegadinha, é só uma questão de decisão. Se Deus falou não, é não, é sim, é sim, simples assim. O que passou disso é fanfarrice e brincadeira. Evangelho não é por sentimentalismo, evangelho não é por romancismo, evangelho não é por alteração e distúrbio mental, evangelho é decisão e convicção. Quem anda assim só tem um caminho a se chegar, é chegar nos céus, na graça de Deus. E quem recebeu essa palavra, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.